Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Eu sou o professor Guilherme Tuscher e hoje você acompanha a parte 7 de 11. Lembre-se de visitar o meu site e ter acesso a um amplo conjunto de materiais, www.guilhermetuscher.com.br. Legal, essa quarta parte aqui de conceitos está relacionada então ao descanso que a gente tem que oferecer. Então o que a gente já viu? Se eu quero estimular uma condição aeróbica, eu tenho que oferecer, ou naturalmente eu vou oferecer, recuperação menor entre as séries ou entre as repetições. Por quê? Porque como o estímulo não é intenso, ele consegue fazer aquela atividade, por mais que seja um estímulo de potência, que a gente falou que é mais intenso, ele consegue, com uma recuperação relativamente curta, continuar produzindo energia de maneira adequada, porque tem bastante carboidrato ali, tem bastante gordura para poder continuar produzindo energia. Por outro lado, se a gente tem um estímulo que é basicamente o anaeróbico, e a gente viu que a potência anaeróbica seria o estímulo onde a gente precisa de muita energia mais rapidamente, a gente precisa de recuperação maiores. E só para ter uma ideia, eu sugeri para vocês, para 25 metros, algo ali depois por volta de 3 a 5 minutos de descanso. Tá? E por outro lado, a gente tem os estímulos que são intermediários, que a gente vai ter também recuperações intermediárias. Então, por exemplo, aqui, se o meu aluno vai fazer, e ele tem condições de fazer, né, um aeróbico, ele vai fazer lá 5 de 200, só um exemplo, ele consegue fazer, muito possivelmente, recuperando entre cada 200, cerca de 10 a 15 segundos. Essa recuperação é mais para ele desembaçar o óculos, fazer 2 respirações e continuar, porque é um aeróbico fraco. Por outro lado, se eu estou fazendo ali um estímulo como, por exemplo, 4 de 100 metros, para chegar ali por volta dos 5 minutos, que seria um estímulo de potência aeróbica, se você oferece os mesmos 10 segundos, muito possivelmente ele vai entrar numa condição anaeróbica, ele não vai conseguir, porque cada 100 ele está fazendo bem próximo do máximo dele. Então talvez um descanso ali por volta de 45 segundos, de 30 segundos, ou talvez até 1 minuto, seja mais adequado para ele conseguir fazer essas repetições de 100 metros. É lógico, isso vai depender, mais uma vez, do atleta, se ele está fazendo repetições de 100, de 200, de 150, de 8, de 50, seja lá o que for, mas só para vocês terem uma ideia. Se a gente está pensando nos estímulos anaeróbicos, talvez 75 metros até 100 metros estourando seja alguma coisa ali para a capacidade anaeróbica, que seria a velocidade 1, alguma coisa por volta de 50 a 75 metros para a velocidade 2, que seria a potência anaeróbica lática, e os estímulos até 25 metros para a parte anaeróbica, que seria tanto a potência quanto a capacidade anaeróbica alática, sempre descansando mais, tá bom? Então essa é uma sugestão geral para que vocês comecem a pensar até em termos de proporção. Por exemplo, se para o seu atleta fazer lá as 5 de 200 numa condição aeróbica de baixa intensidade, você oferece 10, 15 segundos e ele acha que é pouco, e mesmo nadando devagar, ele já fala para você, não, estou nadando devagar, mas 10 segundos é pouco para eu me recuperar, significa que possivelmente se ele fosse fazer um estímulo anaeróbico, ele precisaria de mais tempo para poder descansar. Então você começa a ver essa proporção e essa adequação entre os estímulos aeróbicos mais fracos, mais fortes e também os anaeróbicos. Sabendo disso tudo, então, a gente chega agora nos métodos de treinamento. E eu tenho aqui a proposta de alguns métodos para vocês. E eu vou falar os nomes, né? E a gente vai discutir depois. O método fracionado, o método contínuo, intervalado, de série quebrada, de velocidade assistida ou resistida. Existem outros métodos, mas vocês verão que na maior parte das vezes é uma variação desses métodos aqui. Como o método Fartlek, bem ou mal uma variação do método contínuo. E aqui a gente tem a explicação de cada um desses métodos. O que é um método fracionado? É quando a gente impõe ao nosso aluno uma condição dele nadar uma distância que seria maior em distâncias menores, porque ele está voltando para treinar, ele está destreinado, ele não tem condições de nadar aquela distância total se fosse de maneira contínua. Então vamos supor que você gostaria que ele nadasse 1.000 metros. Alguns alunos vão fazer os 1.000 metros, porque conseguem nadar 1.000 metros sem parar. Pode ser que outros façam 2 séries de 500, outros façam 5 de 200
e outros façam 20 de 50. No final das contas, todos vão nadar 1.000 metros. Mas por que para alguns deles você fracionou? Porque ele não tinha condições naquele momento da temporada, da periodização, de nadar os 1.000 metros sem parar. Então essa maneira como a gente discutiu lá no início de talvez individualizar o treino. Eu vou pegar, hoje eu quero que vocês façam 1.000 metros. Fulano e fulano vão fazer o método contínuo, que é o método seguinte, vão fazer os 1.000 metros sem parar. Mas fulano e fulano vocês não conseguem ainda, eu quero que vocês façam 20 de 50. No final todos farão 20 metros, farão 1.000 metros, mas o método que você usou para fazer os 1.000 metros para cada um desses alunos foi diferente. Então o método fracionado só serve basicamente quando o atleta não tem condições de nadar na distância alvo sem parar. A partir do momento que ele consegue fazer isso, o método fracionado não passa a fazer mais sentido. Você vai utilizar o método contínuo ou, se você quiser intensificar aquele estímulo, você vai utilizar um método intervalado, que é a terceira proposta que tem aí. Então, o que seria o método intervalado? O método intervalado é um método que você pega a distância que você gostaria que ele fizesse de maneira contínua e você divide essa distância total em distâncias menores com a intenção de que ele faça cada parcial numa intensidade maior do que se ele fizesse sem parar. Então, por exemplo, lá, tinha os mesmos 1.000 metros. Ele vai fazer 5 de 200. Poxa, Guilherme, você não falou que 5 de 200 é fracionado? Não, depende de todo o conjunto. Então, vamos supor que ele faça... Pegar uma velocidade baixa. Vamos supor que ele faça cada 100 para 2 minutos e você quer que ele faça 10 de 100. Se ele nadando de maneira contínua, ele faz cada 100 metros para mais ou menos 2 minutos, você vai propor num método intervalado que ele faça cada intervalo de 100 metros numa velocidade maior, num tempo menor do que 2 minutos. Então você vai estipular para ele, por exemplo, que ele faça para 1,50, para 1,55. E o desafio é que continue sendo aeróbico e que ele consiga manter esse tempo, esse intervalo de tempo ao longo das repetições. A gente poderia pensar a mesma coisa para o anaeróbico. Eu falei para vocês aí que a gente poderia pensar em treinos de capacidade anaeróbica lática em séries de 75 metros. Ele pode fazer os 75 metros numa porrada só, ou ele pode fazer 3 de 25. A ideia é que cada parcial de 25 ele faça mais rápido do que se ele fizesse os 75 metros sem parar. Aí qual vai ser a diferença, pessoal? Se ele está fazendo 3 de 25 com a intenção de desenvolver uma condição de capacidade anaeróbica lática, o descanso tem que ser pequeno, porque o que interessa são os 75 metros e não os 25. Conseguem compreender a diferença do que a gente discutiu antes? Então essas 3 de 25, descansar 10 segundos e 15 segundos, por exemplo, ou talvez até menos, faça sentido, porque a intenção são os 75 metros, é a capacidade anaeróbica lática. A intenção não é a velocidade pura, que é a potência ou a capacidade anaeróbica alática. Então, como o objetivo é diferente, o descanso é diferente. A ideia da série quebrada é muito parecido com o método intervalado, seria você fracionar a distância maior em distâncias menores, mas com a intenção de que o atleta faça determinado tempo para aquelas distâncias. Então ele não vai fazer isso só para ser mais intenso, é como se fosse uma série mais relacionada à parte de tática, na natação. Então você vai propor séries de 100 metros, por exemplo, e você quer que ele bata com o pé lá na virada do 75 para 43 segundos. Tá? Então ele vai fazer, por exemplo, 75 metros, depois mais 25. Ele faz 75, bate com o pé e você marca o tempo dele. Você queria que ele fizesse 43, ele fez 45. Tá errado, tem que acelerar, não sei o quê. Depois ele fecha os outros 25. Então a ideia da série quebrada seria uma série mais para ritmo de prova, alguma coisa assim. As séries de velocidade são as séries realmente de anaeróbicas aláticas, tanto de potência quanto de capacidade, e são distâncias curtas com descanso grande e muita velocidade gestual. A diferença da velocidade para a velocidade assistida ou resistida é que na velocidade assistida você tem, por exemplo, um elástico ou uma corda e você está puxando o atleta para forçá-lo a ser mais rápido do que ele naturalmente seria. E nas séries de velocidade resistida você está com o elástico ou com a corda na direção oposta. Então você está criando uma resistência ao deslocamento do atleta. Dúvidas, pessoal?
Essa da série quebrada, o que eu quis dizer que é como se fosse pegar a passagem do atleta, né? Perfeito, perfeito, isso aí. Poderia, não precisaria ser 20, 75, poderia ser 100. Sim, se ele for uma prova de 400, ele pode fazer 4 de 100, né? E você quer pegar as parciais para cada 100 metros, como se fosse numa competição. Sei lá, ele tem que fechar a segunda parte de maneira negativa. Então vou chutar uma velocidade aqui, um tempo. Ele vai fazer 1 minuto, 58, 56. Tá bom? Só para ficar fácil da gente entender. Então você quer que ele passe num tempo determinado, pensando na característica dele de competição. Então perceba o seguinte, como é próximo de uma característica de competição, é um tipo de série que faz mais sentido na fase de preparação geral. Então não faz sentido, por exemplo, oferecer esse método chamado série quebrada na fase de preparação geral, porque está longe da competição. Faz sentido você treinar essas parciais na fase de preparação específica, na fase de competição. E o que a gente estava discutindo agora, a ideia é, se eu tenho na competição a referência, foi o que ela falou, de 43, 44, 45, 46, sei lá, você transfere isso para o treino. Então também não seria ideal que o atleta variasse tanto, né? De 46, de 44 a 47. Não, é porque ele às vezes está errando uma virada, está errando uma aproximação para virada. Então você transfere isso para o treino para poder fazer acompanhamento. Porque, como a gente disse, a competição é um reflexo do treinamento. E aqui então tem alguns exemplos de séries. Então, método fracionado, por exemplo, ele pode fazer lá 5 de 100, descansando 30 segundos com uma intensidade baixa. Por que uma intensidade baixa? Porque a gente falou que o cara não consegue nadar. Então não adianta você aumentar muito a intensidade, porque possivelmente ele não vai conseguir fazer. A intenção aqui do método fracionado não é oferecer estímulos intensos, é fazer com que o cara consiga nadar. Dependendo da distância e da característica do atleta, não precisa ser uma distância curta. Tem o outro exemplo aí, 5 de 1000. Tá bom? Descansando 20 segundos, é um descanso curto e uma intensidade de baixa a moderada. Método contínuo é um método que você não para, então 1000 metros, 5000 metros, a distância que você quiser de maneira contínua. Como eu disse para vocês, tem um primo aí do método contínuo, que é o método Fartlek, que o Fartlek seria um método contínuo com variação da velocidade. Então o que você poderia propor para o atleta? Você vai nadar 1000 metros, só que no final de cada 50 para cada 200, no final de cada 200 metros, no 50 final de cada 200 metros, eu quero que você aumente a velocidade. É uma proposta. Ou então, todas as vezes que eu apitar, você vai aumentar a velocidade por 25 metros. Não sei. Então, a diferença do contínuo para o fartlek é que no contínuo a ideia é que você mantenha uma velocidade uniforme, uma velocidade contínua. E no fartlek a gente teria essas oscilações da velocidade ao longo da própria série. No intervalado, a gente está pegando a distância maior e fracionando em distâncias menores, e há uma tendência de que os estímulos sejam mais intensos. Então, se a gente for comparar o intervalado com o fracionado, perceba que a ideia geral da distância e da recuperação é muito próxima, só que a intensidade já passa a ser maior, porque senão não faz sentido. A ideia do intervalado é eu passar uma parcial mais rápida do que eu passaria sem nadar, se eu nadasse de maneira contínua. Então, por exemplo, eu posso fazer ali o contínuo uma vez de 5.000, de 5 km, com uma intensidade de baixa a moderada, e eu posso propor cada 1000, 5 de 1000 com uma intensidade maior, porque eu quero forçar o atleta a passar cada parcial de 1000 com uma intensidade maior, e ao mesmo tempo, como eu estou exigindo dele que ele passe com mais velocidade, eu posso oferecer uma recuperação maior, que a sugestão ali foi de 60 segundos, que é 1 minuto. Para a série quebrada, a gente viu que a ideia é ele pegar as parciais. Então o cara é de uma prova de 100 metros, eu pego 4 de 25. Se é da prova de 200, eu poderia pegar ali 8 de 25. E eu posso pegar qualquer parcial que eu quiser dentro de uma proposta geralmente de alta intensidade para poder forçar o atleta a nadar na parcial que eu acho que seria a ideal para ele. A velocidade assistida ou resistida são muito parecidas. O que vale destacar aqui é a ideia do descanso, né? Então a gente teria ali, por exemplo, 2 séries de 4 repetições de 25 metros, descansando 2 minutos entre as repetições. Fez 4 de 25, descansa. São 4 minutos, tá errado, tá? Eu vou ter entre as séries um descanso de 4 minutos para poder fazer novamente 4 de 25. Qual seria a diferença então de fazer 4 de 25 e fazer 2 vezes de 4 de 25? Você está oferecendo um descanso parcial grande para que você tenha ali a certeza, você tenha a garantia
de que você está exigindo uma condição anaeróbica e não uma condição aeróbica, porque a gente está falando de treino de velocidade, está falando de um treino curto. Como é que a gente pode determinar a intensidade de um estímulo? Como eu disse para vocês, se for anaeróbico é no máximo. Fechou. A preocupação é se o estímulo for aeróbico, porque a gente viu que tem o aeróbico de baixa intensidade, de média e alta intensidade. Existe um teste chamado de teste T30, que ele está no livro do Maglicho, isso, que a ideia é o indivíduo nadar por 30 minutos sem parar. E depois você vai ter uma distância total que ele nadou e você vai ter uma média que ele precisou, que ele gastou de tempo para poder percorrer cada 100 metros, por exemplo. E a partir disso, ele traz uma sugestão de você acrescentar ou tirar alguns segundos daquela média do atleta e você ter parciais para 100 metros, para 200, 400 e etc. Só que o que acontece? Nem todos os atletas, principalmente os iniciantes, ou ainda mais os não atletas, têm condições de nadar 30 minutos sem parar numa intensidade relativamente alta, porque tem que ser 30 minutos nadando sem parar com uma intensidade alta. O que eu adaptei nesse teste? Isso não tem na literatura, mas como eu adaptei, eu vou explicar por que eu adaptei. Como a ideia é você pegar a distância total que o atleta nada em 30 minutos, por exemplo, 3.000 metros, e depois você calcular a média que ele gastou para cada 100 metros, se eu tenho um atleta que não consegue nadar isso tudo, mas ele consegue às vezes nadar 600 metros, 800, 1.000, 1.500 sem parar com uma intensidade relativamente alta, eu uso isso como referência. Então, como é que eu comecei a fazer isso com os meus nadadores? Eles faziam no início, acho que o teste de 600 metros, aí ao longo das temporadas, ao longo dos anos, a gente chegou até 1.500 metros. Então, se ele fizesse lá, vou chutar aqui só para ficar fácil a gente entender, se ele fizesse lá 1.000 metros em 20 minutos, a gente tinha que ele fez em média 100 metros em 2 minutos. Lógico que isso tinha oscilação, né? A tendência é que ele começasse os primeiros 100 metros um pouco mais rápido, depois ele cansava e fazia os outros para cima de 2 minutos. Mas na média, vamos supor que ele tivesse ali para 2 minutos. Essa média, no teste de 30 minutos, ela é coincidente com a velocidade de limiar anaeróbico. Por quê? Qual é a teoria do limiar anaeróbico? A máxima velocidade que você consegue manter de forma contínua e ser aeróbico. Então, se ele conseguiu fazer os 600 metros, os 1.000 metros, os 1.500 metros, ele teve uma média de 2 minutos, de 1,50, de 1,40, tanto faz, significa que muito possivelmente essa velocidade média, esse tempo médio, é o tempo de limiar anaeróbico. O que for abaixo disso, então, seria o aeróbico de baixa intensidade, e o que for acima disso seria o aeróbico de alta intensidade, que é o treino de potência aeróbica. Então, se ele fez ali os 100 metros em média para 2 minutos, a gente poderia dizer que alguma coisa ali por volta de 1,50, 1,45 para cada 100 seria o treino de potência aeróbica, e alguma coisa por volta de 2,10, 2,15, 2,20 seria um treino de capacidade aeróbica, que é o aeróbico de baixa intensidade. Então essa é uma sugestão. É lógico que você precisa fazer alguns ajustes, porque a gente não está pegando a distância oficial, né, de 30 minutos, mas é uma referência. Para quem não tem nada, isso acaba servindo. E associado com isso, eu fazia aquilo que eu falei para vocês da ideia da conversa. Né? Quando a gente está num aeróbico de baixa intensidade, o atleta termina a série, seja de 1.000, seja de 5.000, é um estímulo de baixa intensidade, ele termina a série, ele consegue conversar normalmente. Tá? É um estímulo até é um tipo de série até confortável de nadar. Pode ser monótona, pode ser chata pela duração do estímulo, o cara ficar 1 hora nadando sem parar, 40 minutos, sei lá, 6.000 metros, é chato em termos de distância, mas é uma distância extremamente confortável, porque é aeróbico, é uma série que dá para você viajar. Se você estiver pensando no aeróbico de média intensidade, que é o limiar, a frequência respiratória já aumenta um pouco e já não é tão confortável conversar assim quando você termina as séries. E se você estiver pensando em potência aeróbica, fica quase impossível. Se for pensar nos anaeróbicos, então nem dá. O cara chega e a vontade que ele tem é te bater. Né? Ele não vai querer conversar, ouvir piada, ouvir história, nada disso. Existem outros testes que são testes de 400 metros.
A partir dos 400 metros da velocidade dele, você tem uma velocidade bem próxima ali da potência aeróbica, que seria o aeróbico 3, o aeróbico de alta intensidade. Tem outros testes, como o teste de 6 de 200, 7 ou 8 de 200 metros, com velocidade progressiva. Então, a cada 200 metros ele nada um pouquinho mais rápido e no final ele nada em velocidade máxima. E a partir de alguns critérios você determina a velocidade dele de limiar anaeróbico. Mas percebam mais uma vez que não é um teste tão fácil de ser aplicado. Você tem que coletar lactato, tem que ter velocidade média, às vezes tem que ter consumo de oxigênio com equipamento. Não é todo mundo que nada 7 ou 8 de 200 com alta intensidade, então também não é confortável para a maioria das pessoas. E tem uma outra proposta aí da velocidade crítica, que é você pegar as distâncias de 50, de 100 e 200 metros, e depois você faz uma forma de regressão, que é um processo matemático, estatístico, e você teria uma velocidade ali também de velocidade crítica, uma velocidade próxima de limiar anaeróbico, e você também tem uma referência, tá bom? Dependendo do nível do seu atleta, do seu nadador, justifica fazer aquela proposta adaptada que eu falei para vocês no início. Dependendo do nadador, um teste mais preciso passa a ser interessante. Quais são os problemas que a gente tem por trás disso? Aquilo que eu falei para vocês, a gente faz o teste numa condição, geralmente de recuperação, e durante os microciclos, durante as sessões de treinamento, os atletas não estão naquela mesma condição de realização do teste. Isso serve também para o treinamento de força. Eu acho que foi a Daniele que falou, né? Se podia propor séries de treinamento de força. Imagina, a gente faz um teste lá de uma repetição, a gente faz esse teste numa condição, e ele fez uma repetição máxima, beleza. E depois você tem lá os percentuais do máximo, foi a Claudinha, tá bom. E depois a gente tem lá a ideia de percentuais desse máximo para poder treinar hipertrofia, força máxima, seja lá o que for. Só que você também tem esses erros. Uma coisa é você fazer uma repetição, outra coisa é você fazer 15. Por mais que você diminua o peso, você tem outras variáveis que são importantes para você fazer 15, 10 repetições ou 8 repetições. Lembrei de uma outra proposta aqui para natação. Tem uma outra proposta para natação que é você pegar a velocidade que você tem de referência e ele vai fazer o melhor desempenho naquela distância. Então, 100 metros, vai fazer lá o melhor dele nos 100 metros, para 200, algumas distâncias que você acha que são chaves, que são importantes. E depois você pega percentuais daquela velocidade máxima, como se fosse o teste de uma RM, para determinar as velocidades de treino aeróbico. Então, alguma coisa ali por volta de 70% a 80% dessa velocidade máxima seria a velocidade limiar anaeróbico. Alguma coisa abaixo disso é o aeróbico fraco e acima disso é o de potência aeróbica. Então, existem diferentes maneiras, tá? O outro problema é, geralmente os estudos e esses testes são pensados para o nado de crawl. Mas como é que a gente determina isso para o costas, para o peito e para o borboleta? Então, é um outro problema. Não tem teste de 8 de 200 para o borboleta, para o costas, para o peito. Não tem T30 para o nado de peito. Imagina o cara nadar 30 minutos de peito com a maior intensidade possível, não tem isso. Então, a gente ainda tem, na maior parte das vezes, essa determinação do aeróbico fraco, médio e forte de maneira subjetiva, por meio de percepção de esforço, se o atleta consegue manter o tempo para aquela série que você determinou. Então, na maior parte das vezes é assim. Então, vamos lá. A capacidade aeróbica, a gente viu que é o aeróbico mais fraco que tem. Pela nossa proposta aqui, deveria ser, se eu quero treinar a capacidade aeróbica, tem que ser um estímulo maior do que 1 minuto. Então vamos ver, 20 de 50, legal, está acima de 1 minuto. Uma vez de 1000 está acima de 1 minuto. E 2 vezes de 10 de 100, que são 20 de 100, também está acima de 1 minuto. Então, em termos de duração do estímulo, as 3 propostas estão adequadas. Tá, vamos ver agora aqui em termos de intensidade. Essa primeira série aqui não tem intensidade. Então tem um erro, a gente precisaria ter algum critério de intensidade aqui. A intensidade pode ser baixa, ou pelo que a gente viu, teria que ser alguma coisa abaixo de mais ou menos ali 70%. A1 ou Endurance 1, tudo significa a mesma coisa. Então zona 1, tudo significa a mesma coisa. Então aeróbico baixo, a menos de 70%. Então assim, mas a gente tem aqui a proposta de uma intensidade. Lembra, quando a gente fala de série de treinamento, quando a gente fala de carga de treinamento, tem que ter volume, intensidade e recuperação. Então tem volume, tem uma intensidade, e aqui eu tenho diferentes maneiras de falar a mesma coisa, e tem uma recuperação. Esse tempo aqui de 1 e 5, por que 1 e 5?
É o tempo de recuperação ou é o tempo de saída? Então ele faz 50 metros, descansa 1,5. Faz mais 50. Tá. O que vocês acham, pessoal? Ficou longo, perfeito. Perfeito. Olha só, por que ficou longo? A intensidade é baixa. O volume não é grande, ainda mais se for um indivíduo treinado. Descansar 1 minuto não parece fazer muito sentido. Então, por que eu perguntei se é a cada 1 minuto e 5? Vou botar aqui 65 segundos. Porque se fosse a cada 65, vamos supor que ele faça ali cada 50 para 35 segundos, ele vai descansar mais ou menos uns 30 segundos. Aí pode ser até que ficasse coerente. Tá no início de temporada, alguma coisa assim. Mas realmente parece ser muito. Eu sugeriria aqui, deixa eu arriscar, que talvez descansasse aqui alguma coisa entre 10 e 15 segundos. Por ser um estímulo de baixa intensidade, por ser uma duração, uma repetição com de uma metragem curta, descansar 65 segundos não parece coerente. Tranquilo até aqui? Concordam com a ideia? Vamos pegar no método aqui agora. Esse método é contínuo? Beleza. Não é contínuo por... Beleza. Não é contínuo porque está parando. Se fosse para ser... esse aqui é contínuo. 1.000 metros sem parar é contínuo. E por que é fracionado? Porque a gente entende... seria a suposição, né? Fracionado. A gente entende que é um indivíduo que não tem condições de nadar os 1.000 metros sem parar. E por causa disso, então, a gente está fracionando os 1.000 metros em 20 de 50. Fechou a ideia, pessoal? Mas olha só, como é que eu vou falar isso sem ser grosseiro? Mas não grosseiro com você, não. Não, pode ser. Não, eu entendi. Agora eu entendi o que você quis dizer. Imagina que você vai no médico e você fala para o médico que você tem algum problema lá, ele diagnostica que você tem algum problema de saúde e ele te passa algum remédio, algum tipo de tratamento. E você fala assim, por exemplo, a pessoa fuma e o médico fala para a pessoa assim, você tem que parar de fumar. Se você não parar de fumar, não parar de beber, não parar de consumir essa quantidade de doce que você consome, você vai ter problema de câncer, problema no pulmão, vai ficar diabético. E o cara fala assim, não, mas eu vou comer doce minha vida inteira porque eu adoro doce. O médico vai falar, entendeu? O médico vai falar assim, tudo bem, mas você deveria parar de comer doce. Então, por que a gente faz os 20 de 50? É porque o indivíduo não tem condições de nadar 200, 500 sem parar. Porque para desenvolver a capacidade aeróbica com excelência, o ideal seria que ele nadasse sem parar. Então o aluno pode falar o seguinte, poxa, mas é muito chato. Aí você poderia responder assim, mas para o seu nível, então, vamos fazer um intervalado. Você vai fazer os mesmos 20 de 50, só que você tem que nadar mais rápido. Entenderam a ideia? Uhum. Como é que eu transformo isso aqui no intervalado? Deixa eu copiar aqui para ficar mais rápido. 20 de 50. Vamos colocar o descanso aqui de 30 segundos. Intensidade média. Vamos mandar aqui por volta de 70%. Continua sendo Endurance 1, etc. E o método vai ser o intervalado. Tá. Para ficar com lógica, rapidinho, para manter uma lógica, vamos aumentar um pouquinho em relação ao anterior. Então ele vai fazer os mesmos 20 de 50, descansando 30 segundos. Vai aumentar um pouquinho a intensidade, não era mais baixo, virou um médio. Deixa eu botar aqui baixo médio, porque ainda não é limiar anaeróbico, é capacidade aeróbica ainda. A gente aumentou um pouquinho a intensidade. E continua sendo A1, Endurance 1 ou Zona 1, e a gente passou a usar o método intervalado. Porque ele não gosta, assim, eu sei que personal é complicado, se fosse atleta não tem isso, mas personal às vezes é complicado, ele não gosta de nadar contínuo, então só fazer um método intervalado. Mas ele tem que entender que de alguma maneira, para ele ter o mesmo benefício, ele tem que aumentar a intensidade, senão não faz sentido, ele está indo perder tempo na aula de natação. E se você quiser receber no seu celular as atualizações que eu faço no meu site, no podcast, lá no site, na capa, na página inicial, tem um bannerzinho para você clicar e fazer parte do meu grupo no Telegram. Estou esperando por você.